Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade à nossa aula de arte de hoje. E na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre a linda arte do azulejo português, os seus temas, né? Os locais, conhecemos uma parte aqui do Brasil que tem, né, uma rua, uma parte toda de azulejos de um monte de lugares do mundo. E hoje, não deixem de enviar para a Tia Ana Paula as atividades. A Tia Ana Paula fica muito feliz quando vocês enviam pelo WhatsApp, tá bom? Então, não deixem de enviar as atividades para a Tia Ana Paula, para colocar a notinha de vocês lá, saber que vocês estão participando. Mesmo que nós não temos esse momento, né? Vocês não podem deixar de mostrar para a Tia Ana Paula, ok? E hoje, olha que legal, vamos aprender um pouquinho sobre o revestimento das residências portuguesas. Mas o que é revestimento, professora? Então, esses azulejos, revestimento é esse acabamento, né, da parede, que no caso aqui é o azulejo. Olha que lindo o azulejo que nós temos aqui no vídeo e também na apostila de vocês. Olha lá que lindo, é a antiga estação de trem. Olha então o formato, né, o modelo que era essa estação do trem e os azulejos, né? Olha os detalhes, o colorido do azulejo, o azul, o branco, né, o laranja no fundo. Muito legal. Apreciem na apostila de vocês, olhem detalhadamente. E depois, nós temos também uma outra parte desta mesma página que tem um pouquinho mais sobre essas fachadas. Olha lá, esse acabamento que a Tia Ana Paula falou, né? Esse revestimento. E no final do século XVIII, o azulejo ele passou a ser dotado pelas famílias mais abastadas para decorar suas residências, né? As pessoas que tinham mais condições, né, financeira. E elas encomendavam painéis que contavam só as suas próprias histórias. Olha lá, que legal. A própria história da família deles. E a partir do século XIX, esses painéis eles passaram a ser elementos decorativos na paisagem urbana. Então, na cidade, acabou sendo uma questão de decoração. Olha que legal. E devido à quantidade de encomendas, foi necessário criar fábricas para a produção de azulejos em Lisboa, no Porto e em Aveiro. Olha lá que legal. E aos poucos as cores azul e branca, né, foram dando o lugar aos coloridos e compostos fachadas residenciais diferenciadas e originais. Olha lá que interessante. Então agora, né, a gente vai aprender um pouquinho que tem uma entrada, né, de novas cores. Ele deixa de ficar só na cor branca e azul. E olha lá que legal. E no século XX, um pouco depois, né, o azulejo passou a decorar as estações de trem, de metrô e com obras assinadas por artistas consagrados. Olha lá. Então, os artistas agora fazem, então, a decoração nos azulejos nas estações, nos prédios públicos da cidade. E olha lá que legal, aqui nós temos a entrada da estação de São Bento. Lembra que eu disse para vocês que os temas, né, dos azulejos contam um pouco da história do próprio povo deles, né, da nação, uma parte histórica, né, do país deles. E aqui nós temos o azulejos de Jorge Colasso na estação de São Bento, em Portugal. Olha lá também, né, as batalhas, lembra que nós vimos tudo isso na aula passada? Olha lá que legal. E aqui em cima nós temos já uma parte colorida, contando um pouco também sobre a parte histórica de Portugal. E depois nós temos a tradição, né, do azulejo tornou-se tão popular que começou a ser usada em diversos objetos decorativos. E olha lá, então, para identificar a rua, olha lá, na decoração de mantimentos, né, de potes de mantimentos, de vasilhas, olha lá, para decorar. Aqui os azulejinhos
né? Onde coloca xícaras, tudo isso para decoração, tá? Não tinha nada com, assim, uma outra função, apenas decorativas. E olha que interessante que eu trouxe para vocês. E para a gente finalizar um pouquinho dessa questão dos azulejos em Portugal, não deixem de acessar o link que está na apostila de vocês, para vocês conhecerem que lá em Lisboa, em Portugal, em 1980 foi criado o Museu Nacional do Azulejo, que é um dos mais importantes do mundo. Não deixem de ver, é muito interessante, é muito legal. O vídeo é curtinho e é bem interessante, tá bom, meus amores? Não deixam de acessar este link, tá? Ou se vocês não conseguirem pelo QR Code, é só colocar no Google, tá bom? Museu Nacional dos Azulejos em Portugal, que vai aparecer uma viagem dentro deste museu mostrando toda a história dos azulejos. Não deixem de ver. E aqui no Brasil, no centro de São Luís, nós temos, né, que fica lá no Maranhão, uma cidade dos azulejos. Olha lá que legal. E é possível observar o maior conjunto urbano de azulejos em toda a América Latina. E ela é conhecida como a cidade dos azulejos. Olha aí a fachada aqui na imagem de vocês, né? E ela foi fundada, sabe por quem? Pelos franceses, que foi invadida, né? Invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Olha que legal. E foram os portugueses responsáveis por introduzir, no século XVIII, os azulejos na arquitetura da cidade, já que era um material que se adequava a qualquer condições climáticas da região. Resistente ao calor, à chuva, funcionava como isolante térmico, tornando ambientes internos mais frescos e agradáveis. E em 1996, na cidade, foi reconhecida, a cidade, então, dos azulejos, foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que é o Museu de Artes Visuais. Encontra-se o maior acervo de azulejos provenientes de doações. Olha que lindo! Esta fachada, então, toda revestida de azulejos, lá na cidade do Azulejo, que fica em São Luís, no Maranhão. E agora nós temos algumas atividades. Exercício de aplicação 1, para vocês assinalarem a correta. E depois nós temos diversão à vista. Esse é um proposto para vocês fazerem na parte da tarde. Os azulejos, a partir do século XIX, passaram a ser usados como revestimentos de fachadas de casas e prédios residenciais. Criem um painel de azulejos preenchendo com desenhos decorativos que vão se repetir. Entre os modelos apresentados, escolha os desenhos que achar mais bonito. Pinte sua obra com material de sua preferência e bom trabalho. Então, aqui tem os modelos para vocês se inspirarem. Olha aqui. E vocês vão criar o de vocês aqui, tá bom? E depois nós temos o diversão à vista, que é o exercício 3. E é isso, meus amores. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula tão interessante sobre a arte dos azulejos, né, de Portugal e um pouco, né, de curiosidades, algumas coisas interessantíssimas aqui do Brasil também a respeito do azulejo. Um beijo, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!